Primeira perguntinha aqui que a gente separou é a do Emerson. Essa pergunta é muito interessante. Variáveis do tipo atributo, não sei como funcionam, e sempre que tento usar, nunca dá certo. Eu não sei se muito de vocês, eu estou aqui com o ambiente Script Case aberto, não sei se muitos de vocês já repararam, existe aqui na parte de programação essa opção chamada atributos. Muitas pessoas veem isso aqui, normalmente não usam, não sabem como é que funciona, não é tão interessante de utilizar, mas aí tá. Logo de cara, né, quando a gente. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Logo de cara, quando a gente dá uma olhada aqui na descrição, tem lista de atributos globais, acessíveis em métodos e eventos. Ah, você lê isso, não entende muito bem, mas qual é a ideia aí que está por trás disso tudo, né? Aqui em eventos, estou um formulário bem simples aqui, antes da gente entrar no que realmente aquela opção faz, é interessante a gente entender quais são os tipos de variáveis que o script case ele trabalha hoje, que hoje você consegue utilizar aí no script case de forma bem tradicional. A primeira opção que eu tenho aqui são as variáveis globais, são aquelas variáveis que a gente utiliza colchetes. Normalmente a gente utiliza essas variáveis globais para fazer conexão entre aplicações, fazer algum tipo de ligação entre aplicação, algo desse tipo. E dentro do PHP, que está gerando esse código todo para a gente, essas variáveis globais, elas são as variáveis de seção. Então, no nosso PHP, vai ser sempre uma variável de seção quando você estiver utilizando a variável global. Segunda variável disponível que a gente tem aqui são as variáveis do tipo PHP, que são aquelas variáveis padrões que a gente utiliza programando em PHP e que tem aquele escopo reduzido, né? Aquele escopo local. Se você está trabalhando com a variável PHP em uma função, se você tiver em outra classe, você não vai conseguir acessar essa mesma variável, a não ser que você passe um parâmetro para algum lugar, faça algum tipo de link aí. Então, as variáveis de PHP são sempre colocadas com o símbolo de dólar seguido do seu nome. Até aí tudo bem, nenhum mistério para a gente, é o PHP puro. E a terceira opção de variável são as variáveis de aplicação, são aquelas variáveis que normalmente a gente utiliza nos campos. Dentro do script case, essa anotação é utilizada com essas chaves aqui e o nome da variável e o nome do campo que você está querendo acessar. Lembrando que você pode criar esses tipos de variáveis independentemente de você tiver campo criado ou não. Exemplo, aqui eu criei uma variável de aplicação chamada atributo01. Se você olhar para os meus campos aqui laterais, não existe nenhum campo virtual com o nome atributo01. Ou seja, você consegue criar esses tipos de variáveis de aplicação em tempo de execução aí, né, na parte de desenvolvimento, sem necessariamente estar trabalhando aí com campos criados com esse mesmo nome. Então, a ideia toda vez que quando a gente cria uma variável de aplicação no script case, internamente, no código fonte dele, ele vai transformar essa variável que a gente botou com uma anotação de chaves em uma anotação de dólar e o nome da variável que você está colocando aqui dentro. Então, cá entre nós, vai ser uma variável do tipo PHP. Dessa forma, quando você lida com campos dentro do ambiente de desenvolvimento, cria uma variável do tipo aplicação, teoricamente, a gente não conseguiria acessar ela em escopos diferentes, né? É aquela ideia lá do PHP, variável do PHP. Então, você não conseguiria acessar uma variável do tipo aplicação, uma variável PHP, fora dos eventos. Criei um método PHP, consigo acessar ela? Não, você está saindo do escopo. Criei um evento Ajax, consigo acessar uma variável de aplicação? Não consigo, porque saí do escopo novamente. Então, é aí que entra a ideia de programação atributos aqui. Eu criei aqui, bem rápido. Rapidinho, só voltando. Oi, E tem também a variável local, que acho que foi essa última que você falou, não, que ela é definida no evento e só funciona naquele evento, né? Internamente exatamente, fica ele gera aquele dólar diz minha variável, por exemplo. Seria, exato. seria esse terceiro caso aí? Exatamente, seria esse terceiro caso. Ok. Então, pois bem, criei aqui nessa linha 7 um atributozinho chamado atributo01, recebendo uma string xxx. Se eu chego aqui na minha aplicação e executo, tá lá, minha aplicação rodando e meu atributo lá funcionando, xxx. Coloquei aqui no meu evento on application init, né? Ele está executando logo na subida da minha aplicação. E no meu onScript init, eu estou fazendo o seguinte, estou dando um echo, que é justamente o valor que a gente está visualizando aqui, e criei aqui um método PHP chamado mostrar. Nesse método PHP chamado mostrar, eu vim aqui, método PHP, mostrar,
eu estou dando um eco nesse mesmo atributo, nessa mesma variável aí de aplicação chamada atributo 01. Mas, ora, estou chamando o método, tem um eco aqui dentro, porque eu não consigo visualizar o conteúdo dele, porque você está em escopo diferente. Então, se você vem aqui em programação atributos, o nome do atributo, atributo 01, que é a variável que eu acabei de instanciar lá, no application init, e incluo nas configurações de atributo, quando eu executo minha aplicação, olha o que vai acontecer. Agora, eu já consigo acessar o conteúdo de uma variável que ela foi instanciada em outro escopo. Essa é a parte interessante de utilizar a configuração dos atributos. Isso não funciona só para métodos PHP, não, tá? Você pode criar aqui um evento Ajax. Eu criei um evento Ajax aqui para um campo chamado texto. Deixa eu ver se ele existe mesmo. Existe. Coloquei o mesmo eco aqui, com o mesmo nome do atributo que a gente está criando lá no application init. Então, se eu executo minha aplicação, teoricamente, quando eu clicar aqui, porque o evento está um clique, eu vou conseguir visualizar mais uma vez o atributo 01. Então, esse aqui é do application init, esse aqui é do método PHP, e esse terceiro aqui é do meu evento Ajax. Então, essa é a ideia, para quem está querendo aí utilizar uma variável de aplicação, uma variável local, em vários escopos diferentes, sem ficar precisando passar tudo com global, né? Sem utilizar muita variável de seção. Então, é uma forma, trocando aqui em miúdos, né? Deixando uma coisa mais simples, você utilizar programação atributos é você transformar uma variável local global a nível de aplicação. Então, basicamente é isso. Então, Ótimo, João. Antes de ir para outra pergunta, só complementar aqui com o comentário do Celso. Ele falou assim: isso ajuda muito, mas em muitos casos que temos que utilizar códigos de terceiros, que porventura tem uma sintaxe de variável entre chaves, sim. Nesse caso, como impedir que o script case em seu código fonte altere esse padrão nativo do próprio script case? vai ter problema de parser. Então, para você eliminar isso, você teria que transformar isso em uma string. Aí realmente é um desafio, porque você não vai ter aqui um caractere especial que nem um PHP para discernir se isso aqui vai ser uma chave ou vai ser uma variável, ou se vai ser uma string com chave. Então, é interessante usar string para isso. Realmente, o script case ele não tem essa tratativa aí para tratar essa questão de parser, né? Onde você colocar um dólar. O Ronian falou aqui que pode usar eval nesse caso. Ah, maravilhoso, então. Aí ele perguntou assim, por que não usar diretamente o $session global ao invés do só global? É uma opção, vai depender muito do que você está utilizando. Digamos, se você está querendo usar só uma passagem simples, você não precisa chamar a anotação padrão de variáveis do tipo de seção do script case. Você cria uma variável global lá com o colchete e resolveu o teu problema. Mas nada impede de você conseguir pegar isso também usando o section. É tudo questão de notação e quando você tá revendo o código, né, vai ficar mais legível ou não para você. Aí essa é uma questão mesmo que vai desenvolvedor para desenvolvedor. O que torna maior a questão de o código estar legível ou não, aí é você que vai escolher. Pronto, ele só complementou aqui dizendo que eval é um método que você pega um string e o PHP compila, né? Isso aí.